Muito bem, irmãos, nós chegamos hoje ao sétimo mandamento. E como vimos no sexto mandamento, o sétimo mandamento também é um mandamento curtinho, bastante sucinto. Duas palavras: não adulterarás. Mas nós vamos gastar aí, creio, duas aulas para analisar o sétimo mandamento: não adulterarás. Comecemos então perguntando qual é o assunto do sétimo mandamento. Irmãos, o sétimo mandamento é um mandamento sobre o casamento e sobre a sexualidade humana. Em outras palavras, é um mandamento que trata da santidade do casamento e da santidade do sexo. Então, o sétimo mandamento estabelece o princípio da valorização do casamento. Preste bem atenção. Vamos recordar aqui algo que já vimos, que é o contexto em que Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo lá no Monte Sinai. Você se lembra que o povo, na época, não passava de um bando de escravos recém-libertos lá do Egito e estava sob a liderança de Moisés a caminho da terra prometida. De fato, Deus estava cumprindo a promessa feita a Abraão de fazer de Abraão uma grande nação. Deus havia prometido isto a Abraão e agora os descendentes de Abraão, depois de um período lá no Egito, estava sendo levado por Deus por meio das mãos de Moisés para a terra prometida. Então Deus estava, podemos dizer, transformando aquilo que era um bando de escravos numa nação. Para ser uma nação, eles precisavam de terra e lei, não é? Uma constituição. Então, eles estavam prestes a ganharem a terra, e Deus então reúne o povo lá no Monte Sinai para dar-lhes a lei, para dar-lhes a constituição, não é? Então, esse era o contexto. Deus estava fazendo daquele bando de escravos uma nação. E eles estão aqui, então, recebendo a lei. Deus lhes dá aqui 10 palavras, 10 mandamentos sobre como eles deveriam viver como nação eleita, como povo da aliança, na terra que o Senhor Deus estava prestes a dar a eles. Então, os 10 mandamentos são isso, ou é isso, não é? É a orientação de Deus sobre a vida nacional, não é? Sobre a vida da nação na terra que eles estavam para habitar. Então vamos nos lembrar do que nós já vimos até aqui. Vamos nos lembrar. Então, qual foi o primeiro mandamento? O primeiro mandamento dado ensinava o povo que eles deveriam ter Deus como o único Deus deles.
não terás outros deuses diante de mim. Então, esse era o primeiro ponto, não é? De como eles deveriam viver como nação eleita lá na terra de Canaã. Qual é o segundo mandamento ou a segunda palavra? Além, como? Não farás para ti imagem de escultura, não é? Então, se o primeiro ponto era ter Deus como o único Deus, eles deveriam também adorar a Deus de modo correto, não é? É Deus quem determina o modo como ele deseja ser adorado. Então, primeiro, eles deveriam ter Deus como o único Deus. Segundo, eles deveriam ser uma nação que adorasse a Deus do jeito correto, do modo correto. E em terceiro lugar, eles deveriam se lembrar sempre que eles eram o povo que se chama pelo nome do Senhor. Esse é o povo que se chama pelo meu nome. Eles trariam o nome do Senhor junto ao nome deles. Por isso Deus os alerta: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, como o povo que era chamado pelo nome do Senhor, eles poderiam honrar ou enlamear o nome do Senhor. Então, essa foi o terceiro mandamento, não é? Eles deveriam também reconhecer que tanto a provisão deles quanto a salvação deles não dependia do trabalho deles, não é? Então, por isso, eles deveriam descansar em 7 dias. Para cada jornada de 6 dias trabalhados, de descanso. Para eles se lembrarem sempre que a provisão deles e que a salvação deles não dependia do trabalho deles. Então, eles tinham que descansar no Senhor. Quarto mandamento. E no quinto mandamento, eles agora como povo de Deus, nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como é que eles deveriam viver? Eles deveriam valorizar o princípio da autoridade. Honra a teu pai e tua mãe. Aprendemos que o ensino desse mandamento é que aquele povo, e nós também, devemos aprender a honrar aqueles que estão em posição de autoridade. Então, o princípio de autoridade tinha que ser reconhecido e obedecido por essa nação que Deus estava criando, não é? Nesse momento. E no sexto mandamento, Deus deixou claros que aquela nação, aquele povo, teria que ser um povo pró-vida, não é? Tinha que respeitar a vida humana. Então, tinha que ser um povo pró-vida. Não matarás. Vidas importam para o Senhor e vidas importam, então, para o povo do Senhor. Então, percebe aí como é que Deus foi mostrando para aquele povo o modo como eles deveriam viver na terra da promessa, como povo escolhido de Deus, como povo da aliança. Eles não deveriam viver de qualquer maneira, não deveriam copiar o estilo de vida dos vizinhos deles, mas eles eram um povo separado, era um povo santo, que tinha que viver de uma maneira diferente. E nesses 10 pontos, Deus vai mostrando para eles como eles deveriam viver. Chegamos agora ao sétimo mandamento, não é? Então, além de tudo isso, valorizar o
princípio de autoridade, valorizar a vida, eles deveriam também valorizar o casamento. É sobre isso que trata o 7º mandamento. Então, a vontade de Deus para esse povo, para essa nação que ele está formando, por meio dos descendentes de Abraão, libertados do Egito, a vontade de Deus é que esse povo não banalizasse o casamento, tratasse o casamento com honra e não com banalização. Essa é a vontade de Deus nesse 7º mandamento, quando Deus diz: não adulterarás. Irmãos, eu creio que o escritor de Hebreus, ele resume bem em um único versículo o conteúdo do 7º mandamento. Então eu vou tomar como base um único versículo lá de Hebreus para ser um norte para a nossa análise do 7º mandamento. Então, abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Ache aí o capítulo 13. Hebreus 13. Veja aí o verso 4. Hebreus 13, verso de número 4. Eu leio e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz o seguinte, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não adulterarás. Esse é o 7º mandamento. E eu disse que o escritor de Hebreus aí faz um bom resumo do conteúdo do 7º mandamento. Ele diz aí que o casamento entre todos deve ser uma instituição levada em alta consideração. Digno de honra seja o casamento. Digno de honra seja o matrimônio. Não trate o casamento de maneira banal. Não banalize esta instituição. E o escritor de Hebreus diz que é digno de honra o casamento, e aí ele liga o sexo ao casamento, bem como o leito sem mácula. Leito sem mácula é uma maneira de falar do sexo puro, não é? É uma maneira de contrapor aqui a impureza sexual. Então, há duas coisas que o escritor de Hebreus diz que devemos levar em alta consideração, tê-lo como digno de honra, que é o matrimônio e que é o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus é contra a impureza sexual e a banalização do casamento. Então, eu creio que aqui nós temos um bom resumo do conteúdo do 7º mandamento, como eu disse a vocês ainda há pouco. É isso que Deus está colocando lá, voltando agora ao Monte Sinai, voltando agora ao contexto em que
os 10 mandamentos foram dados, Deus, ao formar a nação de Israel, uma das coisas que ele colocou para eles é que aquela nação, diferentemente dos demais povos, deveriam ter em alta consideração, em alta honra, como algo muito sério, muito importante, o casamento e a pureza sexual. Então, vejam bem, duas coisas aqui: casamento e pureza sexual, diz o escritor de Hebreus. Então, nós vamos dividir a nossa análise em duas partes, em duas aulas. Hoje, nós vamos nos deter na primeira parte, não é? Começar a entender, talvez a gente não termine hoje, mas vamos começar com a dignidade, a santidade do casamento. E aí, semana que vem, querendo Deus, a gente focaliza a questão da pureza sexual. São esses dois aspectos aqui do sétimo mandamento. Então, o sétimo mandamento é sobre o risco que nós corremos da banalização do casamento. Por que é que o casamento não pode ser banalizado? Por que é que o casamento é digno de honra? Por que é que nós devemos ter o casamento em alta consideração? Eu creio que a gente percebe isso, mas isso para nós, os cristãos, talvez isso esteja assim muito claro, não é? Seja um ponto pacífico, mas eu receio que, por ser uma questão muito clara, a gente acaba passando assim, batido, sem muita reflexão e sem compreender na profundidade, não é, a questão, o ponto. Então eu temo que, embora para a gente seja algo óbvio, mas a obviedade às vezes acaba atrapalhando, porque a gente é tão óbvio que a gente não para refletir e para aprofundar o nosso entendimento daquele ponto. É óbvio, a gente só não é, passa por cima assim. Por exemplo, a gente tem alguns clichês, não é? Que a gente usa, e clichês são aquelas afirmações que a gente faz assim de maneira meio irrefletida, e se alguém parar e fizer uma pergunta a respeito, talvez a gente não saiba explicar, não é? Por exemplo, um clichê que a gente tem, usa muito, né? Família projeto de Deus. Isso é um clichê nosso, já viu isso? Família projeto de Deus. Tá correto? Mas o meu receio é que, sendo um clichê, se alguém pedir a você para explicar, talvez você fique meio assim, patinando, sem saber explicar a afirmação, não é? Ou casamento é uma instituição divina. Esse é um outro clichê que a gente usa tanto, mas como é uma questão óbvia, a gente às vezes não para refletir e para aprofundar a questão. Então hoje eu gostaria que nós refletíssemos de maneira mais detalhada e com maior profundidade, e para que isso deixe de ser um clichê e se torne uma convicção do seu coração, tá bom? Clichê é aquilo que a gente usa assim, mas sem prestar muita atenção, não é? E é muito importante e altamente oportuno você aprofundar esse ponto. Estou dizendo isso, irmãos, porque
nós estamos assistindo na na cultura ocidental, cultura na qual nós estamos inseridos, uma reconfiguração do casamento, dos contornos do casamento, uma reconfiguração dos contornos da família. Todos nós sabemos que a sociedade ocidental está redefinindo os contornos da família e os contornos do casamento. Ah, até há pouco tempo, não faz muito tempo, o entendimento da sociedade ocidental sobre casamento era um entendimento judaico-cristão. Nós vivemos numa sociedade em que o cristianismo formou bem o entendimento das pessoas. Mas hoje eu diria que em alguns assuntos, em alguns temas, nós já somos uma sociedade pós-cristã. O que eu estou dizendo é que não faz muito tempo, se você pedisse uma pessoa para definir casamento, mesmo que ela não fosse cristã, ela definiria casamento em termos cristãos, não é? Se você perguntasse para alguém, o que é casamento? Olha, casamento é a união entre o homem e uma mulher para toda a vida. Essa era a definição que alguém daria dessa instituição casamento. Mas hoje não mais. Hoje a nossa sociedade está redefinindo os contornos da família e os contornos do casamento. Hoje, a nossa sociedade, de modo geral, já não pensa mais o casamento em termos cristãos. Nós já somos uma sociedade pós-cristã nesse particular. E qual é o pressuposto? Por que é que nós chegamos a isso, não é? Acho que a gente precisa entender o pressuposto, entender como é que nós chegamos a isso, para que nós possamos nos posicionar biblicamente a respeito do assunto, não é? Qual é o pressuposto desta reengenharia social? Não é? Qual é o pressuposto? O pressuposto é que o casamento é um resultado da construção social. A nossa sociedade entende, a nossa sociedade acredita que o casamento foi socialmente construído. Essa maneira judaico-cristã de conceber o casamento é resultado da construção social. Fomos nós que definimos esses contornos do casamento. Logo, sendo uma construção social, nós estamos livres para redefinir isso. Se fomos nós quem definimos esses contornos, se foi a sociedade, se isso é culturalmente construído, então a gente pode redefinir sem problema estes contornos. Entendeu? Por exemplo, qual é o pressuposto? Quem definiu que casamento é a união entre um homem e uma mulher fomos nós. Isso é construção social. Foi a sociedade que construiu isso, que definiu isso. Ok, isso funcionou bem até aqui e tal, mas agora chegou o momento de a gente redefinir esses contornos. Bom, quem sabe a gente não pode fazer uma reengenharia. Quem sabe a gente pode falar de casamento entre dois homens, ou quem sabe entre duas mulheres.
não é? Então, se fomos nós quem definimos isso, a gente está livre para redefinir. Está claro que eu estou falando de construção social. Essa é a crença, esse é o pressuposto e esse é o resultado que nós estamos assistindo, não é? Nós estamos assistindo aí uma reengenharia social no Ocidente, redefinindo essas questões. Mas nós estamos convencidos de que esse pressuposto está errado. Para nós estamos convencidos de que casamento e família não são culturalmente construídos. Isso não foi resultado da construção social. Aí agora você vai começar a entender o nosso clichê. Casamento, projeto, família, projeto de Deus. A gente fala? Ou seja, para nós, essas instituições, casamento e família, foram projetados pelo Criador mesmo. Não foi resultado da construção social. Esses contornos do casamento e da família foram definidos pelo Criador quando ele trouxe todas as coisas à existência e definiu as coisas que ele criou. Portanto, nós cremos que esses contornos foram estabelecidos na ordem da criação. Então, como cristãos que somos, como pessoas que acreditam na Bíblia, nós cremos na criação, cremos que Deus criou todas as coisas, e Ele não apenas criou do nada todas as coisas, mas Ele definiu uma estrutura, uma ordem criacional, e que foi definida por Ele, e que, portanto, nós não podemos redefinir de maneira impune aquilo que o Criador definiu na ordem da criação. Eu não estou dizendo que não haja construção social. Claro que há. Tem muita coisa nesse mundo que foi culturalmente construído, não é verdade? Deus não criou um mundo acabado. Deus criou um mundo com potencialidades a serem exploradas. Um mundo com potencialidades a serem desenvolvidas. E ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança e deu ao ser humano a tarefa de cuidar do mundo que ele criou, e não apenas cuidar, mas desenvolver a criação. E, veja bem, nós já construímos muita coisa culturalmente. É só você ler lá na Bíblia. Você vai ver como é que o homem criou instrumentos musicais, não é? Como é que ele criou ferramentas, como é que ele desenvolveu a criação de Deus. Já desenvolvemos bastante da criação de Deus, não é? Por exemplo, sistemas de governo. Quando Deus criou o mundo, ele não definiu, ele nos deu a potencialidade de nos organizar como cidades, como nação, estabelecer formas de governo, mas Deus não definiu uma forma de governo, não é? Monarquia, república, parlamentarismo, tudo isso nós desenvolvemos depois, não é? Tudo isso é resultado da construção social. Então, tem muita coisa que é construção social, e cabe a nós mesmo criar
e desenvolver. Mas o que eu estou dizendo é que nós não criamos a partir do nada, ex nihilo. Só Deus cria a partir do nada, não é? Nós criamos a partir daquilo que Deus criou. Então, nós criamos em cima daquilo que Deus criou. Então, há uma ordem criacional que nos foi legada pelo Senhor Deus, e ela não pode ser ignorada. Então, por exemplo, Deus estabeleceu no seu universo, no seu mundo, uma dimensão física com leis físicas que regem esse aspecto da criação de Deus. E, portanto, ao desenvolvermos a criação de Deus, nós não podemos ignorar essa estrutura básica, essa estrutura fundamental que Deus trouxe à existência. Então, nós podemos criar bastante, mas, por exemplo, você não pode ignorar a lei da gravidade. Você não pode revogar a lei da gravidade. Por quê? Porque ela é parte da estrutura fundacional do universo de Deus. Não tem como. E assim como há uma estrutura, há leis físicas, há leis químicas, há leis matemáticas que Deus estabeleceu, há leis sociais que Deus estabeleceu, não é? Que não podem ser ignoradas impunemente. Se você quiser viver no mundo de Deus, ignorando a lei da gravidade, vai dar ruim. Uma hora ou outra você vai machucar-se, não é? Você não pode ignorar que Deus organizou o seu mundo de tal maneira que nós vivemos aqui no planeta Terra e há uma força que atrai todas as coisas para o centro da Terra, não é? Então, se eu soltar esse microfone aqui, ele não vai ficar flutuando, ele vai ser atraído para o centro da Terra. É assim que Deus organizou a coisa e a gente não pode ignorar isso. Então, está claro? Existe construção social? Existe. Mas existe também uma estrutura básica, uma estrutura fundacional, uma ordem da criação que a gente não pode ignorar e não pode mexer impunemente. Ok. Então, veja bem, o meu ponto é o seguinte: casamento é parte, é uma instituição fundacional. Os contornos do casamento foram definidos por Deus na criação. Isso está muito claro, e esse foi o entendimento de Jesus, não é? Se você tem essa visão do mundo, você está em boa companhia, porque era assim que Jesus via o mundo. Por exemplo, quando pediram a opinião de Jesus sobre o divórcio, lembram? Está lá Mateus, acho que Mateus 17 ou 19, não sei, mas pediram a opinião de Jesus sobre o divórcio e Jesus remeteu os seus interlocutores para o texto da criação. Ele disse: olha, vocês não leram lá no Gênesis que no princípio Deus criou homem e mulher e disse: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne? Portanto, não separe o homem o que Deus ajuntou. O que Jesus está dizendo é que há uma estrutura básica, os contornos do casamento foram definidos
pelo próprio Deus quando ele criou o universo e organizou o seu mundo. Então, nós não podemos mexer porque é estrutural, entendeu? Pense aqui comigo. Ah, você vai mexer num prédio, por exemplo. Ah, você tem uma estrutura naquele prédio que precisa ser respeitada, não é? Nós temos muita gente aqui envolvida com construção civil, né? Tem ali o Elton, tem lá o Caleb. É o Caleb que está ali? É você, Caleb? Não estou conhecendo você de máscara, mas está ali o Caleb, que é da civil. Aqui, ó, Celino também é da construção civil, não é? Então, preste bem atenção. Se você for mexer num prédio, você não pode mexer em tudo, porque tem algumas coisas que são estruturais. Se você mexer, joga o prédio no chão. Não é assim, Celino? Então, você pode mexer, mas você não tem liberdade para mexer em tudo, não é? Senão, joga o prédio no chão. É isso que eu estou dizendo. É que casamento é um aspecto da estrutura. Ana Rita, eu esqueci de você. Você também é da civil, né? Você também é da civil. Tá vendo? Tem muito engenheiro civil aqui. Então, preste bem atenção. É da estrutura da criação de Deus. Mexer, você pode causar problemas. Quando você vai redefinir os contornos do casamento, você está correndo o risco de jogar o prédio no chão, não é? Então, esse é o alerta. Por isso é que quando Deus está formando uma nação, ele fala: olha, cuidado com o casamento. Respeitem essa instituição. Tenham em alta consideração. Digno de honra seja o matrimônio. Não é? Você mexer nisso aí, você compromete a vida social, porque é parte da estrutura. Então, Deus está aqui formando uma nação e chamando a atenção para um ponto muito importante da vida nacional no 7º mandamento, porque é algo estrutural. Então, a pergunta, olha só, agora que eu ia começar, até agora foi palavra introdutória, faltam 5 minutos. Então, agora a pergunta é: quais foram os contornos estabelecidos pelo Senhor quando ele instituiu o casamento? Quais foram os marcos que ele estabeleceu, nos quais a gente não deve mexer para não ter problemas, não é? Então, veja bem, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Verso 27. Nós temos aí o registro da criação do ser humano. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Preste bem atenção. No português você tem 2 substantivos aí, homem, não tem? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. E depois diz lá, homem e mulher os criou. No português você não percebe a diferença, mas no hebraico são 2 palavras distintas, ok? Então, a primeira palavra aí, homem, é Adam. Transliterado Adão, não é? Adam. E
a segunda palavra é ish, homem. Ish e isha, mulher. Então, criou Deus, pois, Adão, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quando Deus criou Adão, ele o fez ish, isha. Adão não é o nome Adão é genérico. Homem no sentido genérico, tá? Então, criou Deus, pois, o homem. Talvez uma tradução para ajudar você a entender melhor, em vez de homem, humanidade. Criou, pois, Deus a humanidade, a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea o criou. Então, Adão é homem genérico. E você tem dois gêneros de Adão, de homem genérico ou de ser humano. Macho e fêmea, não é? O que isso significa? Porque no capítulo 2, ele vai dizer depois, no capítulo 2, quando ele vai detalhar, quando Moisés vai detalhar a criação da mulher, não é? Aqui ele só, no capítulo 1, só dá informação assim em geral, mas no capítulo 2 ele detalha. Ele diz que viu Deus que não era bom, que o homem estivesse só. Deus decidiu fazer-lhe uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E depois o próprio Deus diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que nós temos aqui é a narrativa da instituição do casamento. Então, aqui nós temos uma revelação bíblica a respeito dos contornos do casamento, conforme a definição do Criador. Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Isto significa que o casamento, conforme projetado por Deus, é um casamento com base na conjugalidade heterossexual. Ele criou dois tipos distintos de seres humanos, homem e mulher. E ele os uniu nesta instituição que nós chamamos de casamento. Portanto, quando o Criador pensou, idealizou, concebeu essa instituição, ele a concebeu para funcionar com base numa conjugalidade heterossexual. Homem e mulher os criou. É a união de dois diferentes. São iguais em honra, em dignidade. Ambos foram feitos à imagem de Deus. O homem não é mais digno, nem a mulher é mais digna. Ambos são seres dignos, porque são imagem de Deus. Ambos têm valor próprio, valor derivado do Criador. Mas ambos são distintos e, por isso mesmo, complementares. Porque quando Deus disse que faria uma auxiliadora que fosse idônea, que lhe fosse compatível, correspondente, diferente, mas complementar, não é? Então, essa é a ideia, e esse é o contorno que o Criador deu
a essa instituição. Então, hoje, quando a sociedade ocidental está propondo uma conjugalidade homossexual, ela está ignorando o projeto original, não é? Voltando à metáfora da construção civil, Eucelino é construtor. Eucelino, se você for levantar um prédio e não respeitar o projeto que o engenheiro lhe passou, é problema, não é? Se o engenheiro falou, ó, o ferro aqui, como é? Fala a medida de um ferro aí, eu não entendo esse negócio não, fala aí. De meia. Se ele falar assim, ó, o ferro aqui é de meia. Aí você fala assim, cara, tá muito caro esse ferro de meia. Aí fala um ferro mais fino aí. 3/8. Aí você fala, não, eu vou economizar, vou colocar 3/8 nesse negócio aqui. Onde é que esse negócio vai dar? Vai dar problema, não vai? Tem que respeitar o projeto original. Senão, vai dar problema. Então, o que a sociedade contemporânea está fazendo é um desrespeito ao projeto original. Não é? Esse é o ponto. Então, digno de honra seja o matrimônio. É isso que Deus está dizendo aqui no 7º mandamento. Porque quando ele idealizou, quando ele planejou a coisa, ele planejou uma união entre dois diferentes, iguais em dignidade, mas diferentes. Há diferenças biológicas, anatômicas, há diferenças psicológicas, não é? O homem tem um jeito de funcionar, a mulher tem um outro jeito de funcionar. É por isso que a gente briga tanto às vezes. Tem um jeito de funcionar diferente. Mas isso é bom, porque um complementa o outro, não é? O que falta em mim tem na Eliane, o que falta nela tem em mim, e a gente se completa, e o todo fica mais rico quando são dois diferentes. Dois iguais empobrece a coisa. Entendeu qual é o ponto? Então, você não pode mudar o projeto de um engenheiro sábio para melhor, engenheiro perfeito. Se você mudar, só vai mudar para pior. Porque o projetista tem toda a sabedoria, no nosso caso aqui. Então, qualquer mudança acaba piorando a coisa, não é? Então, em primeiro lugar, digno de honra seja o matrimônio. Precisa ter em alta consideração. Então, o primeiro ponto do projeto original é conjugalidade heterossexual. Teria mais 2 pontos, mas fica para quarta-feira que vem. A gente volta na quarta-feira que vem, tá bom? O nosso tempo esgotou, mas vamos caminhando e procurando entender aí o conteúdo desse pequeno mandamento sobre casamento e sexualidade pura, não é? Não adulterarás, ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Se não, vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecemos a presença e a atenção de todos, agradecemos aqueles que nos acompanharam pela internet e que Deus nos dê a graça de compreender cada dia melhor o mundo em que nós vivemos e esses aspectos que o Criador trouxe à existência, como o casamento, não é? Senhor, nós damos-te graças, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos ajuda a compreender melhor quem o Senhor é, ela nos ajuda a conhecer a nós mesmos melhor, e ela nos ajuda a entender o mundo em que nós estamos vivendo melhor.
Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da tua palavra, na aceitação dela e na submissão a ela. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.